Oi, galerinha! Bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais um momento de atividade. Sigo daqui de casa, você segue daí de casa, mas o importante é nos mantermos bem, protegidos, tá certo? Vamos começar nosso momento com nossa oração. Vamos agradecer, fazer os nossos pedidos. Vem comigo! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o anjinho de guarda, que Papai do Céu sempre esteja aí ao seu ladinho, que eu sei que ele está. Então, vamos começar. Vamos exercitar a nossa escrita. Sempre trabalharemos ortografia. Mas o que é ortografia? São as regrinhas que nos ensinam a aprender a escrita de algumas palavras. Hoje mesmo nós vamos ter uma historinha para aprender uma certa regrinha. Um dia, vou começar a história agora para vocês entenderem, tá certo? Vamos lá. Um dia, todas as 26 letrinhas do alfabeto resolveram fazer um piquenique. O dia estava maravilhoso, céu azul, céu brilhante, um dia perfeito para passear. Essas 26 letrinhas resolveram fazer um piquenique perto da lagoa, uma lagoa tão linda, de aguinha cristalina, né? Com alguns peixinhos, um lugar maravilhoso. E lá foram as 26 letrinhas, conversando, brincando, dando bastante risada. Chegaram lá, estiraram as toalhas, pegaram a cestinha, fizeram um piquenique maravilhoso, cheio de comidas bem saborosas. Brincaram bastante com bola, com outros brinquedos, enfim. Foi aquela algazarra, foi aquela folia. Só que bateu aquele calor, o sol ficou mais forte, mais quente. E as letrinhas resolveram dar um mergulho naquela lagoa de água tão cristalina, tão limpa. E lá se foram as letrinhas. Alguns grupinhos, o A, o B e o C, o D, o E e o F. Enfim, lá foram todas com suas amiguinhas e deram aquele mergulho gostoso, né? Era uma lagoa grande, então elas ficaram ali perto da beira, na parte mais rasa, em segurança. Só que todo grupinho de amiguinhos tem aquele que é mais curioso. Não podia ser diferente com as nossas amiguinhas letras. Pois então, duas letrinhas queriam explorar um pedacinho maior da lagoa. Então, essas duas letrinhas resolveram dar um mergulhinho mais profundo. Foram até mais na metade da lagoa. Sabe que letrinhas curiosinhas foram essas? Vou falar para vocês. A letrinha B e a letrinha P. Pois é, turminha, essas duas letrinhas foram muito curiosas e resolveram, mergulhar mais adiante na lagoa. Quando elas chegaram lá, elas viram alguns peixinhos coloridos, ficaram encantadas. Só que levaram um susto. Aquela parte da lagoa era um pouquinho mais funda e elas não sabiam nadar. Então elas entraram em desespero e começaram a pedir a ajuda das outras letrinhas. Letrinhas, nos ajudem, nos ajude, V, C, cadê você? Cadê você, J? Enfim, e as outras letrinhas perceberam aquela situação e entraram em desespero também, porque a maioria delas, na verdade quase todas, não sabiam nadar. Então, o desespero foi geral. Só que no meio de todas as letrinhas tinha uma letrinha que já vinha fazendo o cursinho de natação, já sabia nadar e tinha um preparo físico muito bom, bracinhos malhados, e resolveu ajudar essas duas letrinhas curiosas. Sabe quem foi ajudar? Vou contar para vocês. Olha só quem foi ajudar essas duas letrinhas curiosas. O M, o M, o Super M. Ele foi até lá, mergulhou no fundo da lagoa e conseguiu resgatar as letrinhas curiosas, o B e o P. E então, as três letrinhas saíram da lagoa. Ninguém ficou machucado, tudo terminou de forma muito tranquila.
Só que daquele dia em diante, as letrinhas B e a letrinha P, elas ficaram tão agradecidas ao M que resolveram formar uma amizade muito grande e não se desgrudaram mais. Então é por isso, turminha, que o M ele só pode ser escrito antes do B, formando MB, ou na frente do P, formando o MP. A gente só usa o M no meio da palavra se for na frente dessas duas amiguinhas. Que amizade gostosa elas fizeram! Então vocês já sabem, não é, turminha, que nossa ortografia de hoje vai ser sobre o uso do M antes do B e antes do P, que são 3 letrinhas que ficaram muito amigas depois dessa aventura na lagoa. Então, nós vamos ter ainda, meus amores, atividade no xerografado amarelo. Nós vamos já quase finalizar esse material aqui, tá certo? Essa apostila aqui, para a gente começar as outras atividades, tá bom? Então, vamos lá. Falar sobre o M antes do B e antes do P. Para isso, vocês terão, tcharam, um maravilhoso caça-palavras. Nesse caça-palavras, vocês vão encontrar palavrinhas que tenham M e palavrinhas que tenham N, tá certo? Porque o N, turminha, quando vem depois das vogais, ele também tem um som nasal. O que é o som nasal, Pro? Parte do som sai do nariz, parte do som sai da boca, tá certo? Mas nossa prioridade aqui vai ser o uso do M antes do B e do P, tá certo? Vocês vão encontrar aí as palavrinhas boneca, maionese, camelo, panela, navio, moeda, mala, tá certo? Uma série de palavrinhas, palavras que dão nome a todos esses objetos aqui. Volto a dizer, como a folha é colorida, vocês podem circular as palavrinhas com lápis colorido. Depois pintarem as figuras. Teremos atividade complementar com essas palavrinhas aqui, viu, turminha? A Pró vai colocar a tarefinha complementar desse caça-palavras lá no nosso roteiro, tá bom? Mas eu vou explicar aqui um pouquinho. De todas essas palavrinhas que vocês encontrarem, vocês vão escolher 5 delas, copiarem no caderninho de português, formar uma frase com cada uma das 5 palavras e ilustrar, tá certo? Vai ser produção de frases com ilustração, combinado? Mas eu vou colocar lá na nossa rotina, tá certo? Então, além do caça-palavras e da produção de 5 frases, vocês também irão exercitar aqui o conhecimento de vocês sobre a letrinha M e a letrinha N. Lembrando, nosso amiguinho aqui, fortão, o M, ele no meio da palavra só pode ser escrito na frente do B ou na frente do P, tá certo, turminha? Então, aqui vocês vão completar as palavrinhas com M ou N. Quem é nosso amigo M? 3 perninhas. E nosso amigo N, 2 perninhas, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, turminha, o exemplo de algumas palavrinhas para vocês perceberem o uso do M na frente do B e do P e o M final, tá certo? Vem comigo. Vou pegar aqui, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a palavrinha bombom. Observe que nós temos aqui o M na frente do B e o M final. Finalização de palavras, a gente não utiliza o N. A gente utiliza quem? O M, para indicar som nasal. Parte do som sai do nariz e da boca. Tá certo? Bom, bom. Já aqui em tampa, o M está na frente de nosso amiguinho quem? Do nosso amiguinho P. Estão vendo só que no meio da palavra o M só pode ser escrito antes das letrinhas B e P. Tá certo? Tenho aqui outro exemplo. Pomba. O som ON. Olha só, o M está na frente do B. Tá bom, turminha? Nas outras palavrinhas, para indicar o som nasal, nós utilizamos o N e o tio também, mas o tio a gente vai trabalhar em um outro momento,
tá certo? Observem aqui, em dente. Se eu não tenho o P e o B, eu posso utilizar o N, tá certo? O mesmo aqui acontece em injeção, in. Olha o som in, nasal. Só que aqui eu não utilizei o M, porque aqui não tem P e B, aqui tem o J. Então, meus amores, só podemos utilizar o M no meio da palavrinha, na frente das letrinhas B ou P, ou então no final de palavras, como em bombom, como a Pro mostrou aqui. Olha só. Aqui, tá vendo? No final da palavrinha, a gente não usa N, a gente usa o M, tá certo? Então, essa é nossa proposta de atividade das letrinhas M e N aqui, do uso do M antes do B e P aqui na apostila. Mas teremos atividades sobre esse assunto, sobre essa ortografia, no livro de português de vocês, tá certo? Vou mostrar aqui a página do livro atualizado e do livro não atualizado. O conteúdo é o mesmo, só muda a disposição das páginas. Você aí de casa já sabe, né? Esse aqui é o livro atualizado, o livro vermelhinho. Nós vamos sistematizar o conhecimento do uso do M antes do B e do P nas páginas 142, repito, livro atualizado, tarefinha do M antes do B e P, páginas 142 e 143. Vou mostrar aqui para vocês, tá lá no finzinho. Olha só, é essa aqui as atividades que vocês vão realizar no livrinho, sobre o conteúdo que a Pro explicou, tá certo? Lembrando, todas as palavrinhas com M no meio só terão M se ele estiver acompanhado do B, das letrinhas curiosas, lembrem da historinha, e do P. Então, nesse livro atualizado, vocês farão, olha só, essa atividade para sistematizar o conhecimento nas páginas 142 e 143. Vocês vão poder ler com o pessoal de casa. São questões bem simples. Tem questão para marcar o X, para dar exemplos de palavrinhas, para trocar a letrinha M por N e assim por diante. Tá certo? A Pro nem vai aproximar muito para que vocês não vejam a resposta. Vou deixar vocês aí tentarem, fazerem a leitura. Combinado? Já no livro não atualizado, nosso livro branquinho aqui, essa mesma atividade está nas páginas 192 e 193, bem lá no finzinho. Mas o conteúdo é o mesmo, viu? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. É o mesmo conteúdo, viu, turminha? O uso do M antes de B e P, tá certo? Vai no roteirozinho anotado. Finalizando esse momento de ortografia, de exercitar a escrita, vocês irão realizar leitura livre. Todos os dias, turminha, pode ser um poeminha, pode ser um jornal, pode ser uma reportagem de revista, pode ser um livrinho que vocês já tenham lido, não tem problema. Todos os dias vamos exercitar a leitura. Ler é tão bom, não é verdade? Espero que vocês daí gostem. Lembrando, a criança que ainda está em processo de sistematização da leitura, o papai, a mamãe e o pessoal de casa vai sentar para ler com você, viu, criança? Não fica triste. Todo mundo tem o seu período de aprendizagem, de leitura, tá bom? Isso vai acontecendo aos pouquinhos. Você pode fazer sua leitura através das imagens, você pode inventar história, mas é mais gostoso se o pessoal de casa te ajudar aí na leitura, tá certo? Escolhe um gibi, escolhe algo bem interessante para vocês lerem juntos, tá certo? Esse também é um momento de leitura. Então, meus amores, agora que vocês já sabem o que vocês vão ler, finalizando a leitura, finalizando essa tarefinha de português, nossos 30 minutos de descanso. Vão lanchar, vão fazer um momento de recreação com o pessoal de casa, ou sozinhos mesmo. Eu sempre gostei de brincar sozinha quando criança, né?
Tinha minhas coleguinhas, mas quando não era possível, eu brincava sozinha com minhas bonecas. Então, aproveitem esses 30 minutinhos para darem aquela relaxada, que já a gente volta com mais atividades, tá certo? Descansem! E aí, turminha, descansaram? Deram aquela relaxadinha depois da nossa atividade de língua portuguesa? Pois nós vamos continuar agora com a mesma apostila, só que agora em matemática. Vamos relembrar aquele material que a Pro disse que em matemática a gente utiliza para fazer contagem? Pois bem, é o material dourado, tá certo? Ele recebe esse nome porque é um material utilizado para contagem, tá certo? Onde cada pecinha tem um valor. Vocês lembram que cada cubinho, cada quadrinho desse, cada cubinho desse, a gente conta de 1 em 1, não é? Representa unidade. Unidade vem de quê? De único, de 1 em 1. Só que quando a gente agrupa 10 cubinhos desses, nós formamos um grupinho maior. Nós formamos um grupinho da dezena. Nós temos aqui não um cubinho, nós temos 10. E esse 10 a gente representa o quê? A dezena. O próprio nome dezena já diz. Dezena, 10. Tá certo? Se eu fosse representar o número 11, por exemplo, como é o 11? É o 10 mais 1. O 10 é uma barrinha mais um cubinho, que é uma unidade. 10 mais 1 é igual a 11. Se eu quisesse formar o 23, primeiro eu ia somar. Perdão, ó. Eita, mas a Pro troca essas palavrinhas. A Pro ia somar. 10, uma dezena, que é 10, mais 10, mais outra dezena, 10 mais 10, 20. 20, eu tenho aqui 10 mais 10, mais 3 unidades, 3 cubinhos. Eu tenho aqui o número 23. Tá bom, turminha? Lembrando, cada barrinha vale 10. Cada cubinho a gente conta de 1 em 1. Então, vocês terão essa atividade para fazer aqui. Vocês vão ligar o material dourado a quanto ele vale, tá certo? Lembrando, cada barrinha dessas é igual a 10. Cada cubinho a gente conta de 1 em 1, tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barrinhas. Cada barrinha vale 10. Se são 6 grupinhos de 10, eu tenho ali 60. 60 mais 2 cubinhos. 60 mais 2 igual a 62. Então, vocês vão ligar o material dourado à quantidade que ele vale, tá certo? E temos outra atividade aí também, viu, turminha? Só que além do material dourado, olha só, nós teremos esse caça-números aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, tá certo? Vou pegar o hidrocor ou marcador para vocês visualizarem aí de casa. Tá certo? Peguei. O estojo da Pro tá aqui apoiando. Peguei, meus amores. Para resolver esse caça-números, vocês precisarão seguir esses comandos aqui. Tá certo? Olha só o que diz. Leia o cartaz de números e encontre no caça-números os números que completam as frases abaixo. Então, para encontrar os números pedidos, é preciso que ler aqui cada uma dessas dicas, tá bom? A primeira dica vou responder aqui as duas primeiras, tá bom, turminha? Para ajudar aí vocês. A primeira dica é o número que está entre o 49 e 51, que está no meio do 49 e 51. Quem é que está entre o 49 e 51? Depois do 49 vem quem? O 50. O 50 está entre 49 e 51. Querem ver? 49, 50, 51. Então, aqui na primeira dica, o número a ser procurado e a ser registrado aqui é o 50. Então, eu vou lá, escrevo o número 50. Ficou com a pontinha grossa, é para responder de lápis, viu, turminha? A Pro respondeu aqui de canetinha para ficar melhor para vocês verem.
tenho aqui 50. Vou lá no caça-números e vou procurar o número 50. Eu já achei. Olha só. Então, turminha, os números formados aqui, vocês devem procurar e circular aqui, tá certo? A segunda dica é o número que vem antes do 60, é o número que vem uma unidade antes do 60, o número vizinho do 60 que vem antes. É o 59. Pois então, descobri qual é o número, escrevo, olha aqui, 59, e vou procurar aqui. Dessa vez a Pra não vai marcar o 59 não, vou deixar vocês descobrirem onde está, tá certo? Então nessa tarefinha aqui o pessoal de casa pode ler com vocês, tá certo? Para descobrir qual é o número que vocês vão copiar aqui e procurar aqui no caça-números. Combinado? Então aqui, turminha, nós vamos ter atividade com o nosso material, tá certo? O nosso material dourado, tá bom? Aqui o que é que pede? Observe as peças do material dourado e escreva nos quadrinhos quantas unidades eles representam. A gente pode dizer que uma dezena representa 10 unidades. E 3 barrinhas, 3 grupinhos de 10 vai representar quanto, turminha? Quantos grupinhos, quantas unidades eu tenho em 3 grupos de 10? Vou contar. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Então, 3 barrinhas representam 30, né? Cada barrinha é um grupinho de 10, então representa 30. Cada cubinho solto representa unidades, não é? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 unidades. Cada cubinho solto vale 1. Então, aqui nessa situação, eu contei 9. Então, vamos lá. 30, que eu troquei por 3 barrinhas. 3 barrinhas valem 30, mais 9 unidades, que são 9 cubinhos aqui. 30 mais 9 é igual a 39. Vou lá e escrevo no quadrinho ao lado. Então, turminha, vocês vão representar cada uma dessas situações com adição. Vão trocar as barrinhas por unidades. Lembrando, contem as barrinhas de 10 em 10, porque é o valor que elas representam, tá certo? Então, finalizamos aí as 2 atividades de matemática da apostila. Nós vamos agora, turminha, falar sobre algo que é importante a gente conversar sempre e que ao longo dessa semana nós vamos fazer atividades sobre quem? O meio ambiente. Dia 5 de junho, turminha, comemora-se o Dia do Meio Ambiente. Sem o meio ambiente, sem os elementos da natureza, ninguém teria vida. Sabe por quê? Porque é uma relação de dependência, né? Nós, seres humanos, animais, fazemos parte da natureza. Só que como é que a gente faz parte da natureza, do meio ambiente, e a gente não respeita? Por que tantos animaizinhos estão sem moradia, morrem porque engolem lixo nos mares? Porque muitas plantas estão sendo destruídas, se nós, seres humanos, fazemos parte da natureza? Por que, criança? Na sua opinião, por que isso acontece? A gente precisa refletir, não é? Então, para a gente começar essa sequência de atividades sobre o meio ambiente, eu quero ler aqui um poeminha para vocês e passar a nossa proposta de tarefa, tá certo? Vamos prestar atenção à leitura? Pois então, turminha, vou fazer aqui a leitura de um poema sobre o meio ambiente, a importância de preservar, de respeitar cada elemento da natureza. Porque quando a gente respeita as plantinhas, os outros animais, né, que nós fazemos parte do grupo dos animais, quando a gente respeita tudo aquilo que a gente utiliza, né, a gente está cuidando de nós mesmos.
A partir do momento que a gente destrói, a gente está destruindo um pouquinho da gente também, já que a gente tem essa relação de interdependência com os elementos da natureza, tá certo? Vamos utilizar de forma consciente, sem prejudicar, né, turminha? Então vamos lá. Prestem atenção nessa leitura que já apresenta a proposta de atividade, tá certo? Preservar é importante. O ambiente é importante. Devemos preservar. Fazendo sua parte, o mundo vai melhorar. Preservar o ambiente não parece importante, por isso tem muita gente bastante ignorante. A água é o bem precioso para a nossa comunidade. Conservá-la é importante para toda a humanidade. Para preservar a água, tem que prestar atenção. Por isso é importante ter bastante ação positiva, de consciência. Todos nós não devemos poluir o ribeirão. É importante preservar, conscientizar toda a nação. Com a poluição da água, o planeta vai morrer. Faça a sua parte para a gente não sofrer. Pois então, turminha, vamos preservar a água, vamos utilizar com sabedoria, sem desperdício. Vamos cuidar bem dos animaizinhos. Já que a gente não gosta, deixa lá e respeita, né? Eu não entendo por que pessoas que não gostam dos animais vão lá e futucam. Por que não deixam lá quietinhos, né? Respeita o ambiente deles, o habitat natural. Vamos cuidar também do nosso ar. Ar é energia, faz parte de você, faz parte de mim, faz parte de todos os seres vivos. Então, se a gente tem a consciência de cuidar de todos os elementos da natureza, nossa vida, nosso planeta vai ficar muito melhor. Então, vamos lá. Vocês, turminha, irão assistir ao vídeo da Turma da Mônica, um plano para salvar o planeta. A Pro vai postar o link no nosso grupo para que vocês assistam. Depois que assistirem a esse vídeo da Turma da Mônica, no caderno de ciências, vocês irão fazer o cabeçalho, escrever com as palavrinhas de vocês. O papai e a mamãe podem interferir na hora da escrita, mas você é quem vai dar a sua resposta, viu? Só pode tirar uma dúvida na hora de escrever uma palavrinha. Você que vai escrever. Pode ser em poucas palavras o que vocês aprenderam ao ver o vídeo da Turma da Mônica, tá certo? Pode ser 2, 3 frases, é uma coisinha pequena, mas é importante registrar aquilo que você aprendeu, tá bom? Depois, se você escrever o que você aprendeu, pode utilizar no mesmo caderninho de ciências um espaço para desenhar o momento do vídeo que vocês mais gostaram, tá certo? Então, finalizamos nossa manhã de atividades após esse momento do vídeo da Turma da Mônica. Tá certo, turminha? 1000 beijinhos, tchau, tchau. A gente se vê, tá certo? Amo você, criança.